Olá, eu sou Alex Miranda, do Guia Taubaté e da Spot Valley, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com você sobre divulgação na internet para negócios locais. Então nós vamos ver nesse vídeo sobre divulgação na internet, sobre tráfego, quão importante é você entender um pouquinho sobre tráfego para você poder aproveitar melhor a sua divulgação. Vamos ver sobre reputação e autoridade, sobre como funciona, né? Como é que a gente pode potencializar e obter mais resultados com a internet? Divulgação na internet para negócios locais. O que você precisa entender é que é preciso ir devagar e sempre. A maioria dos empreendedores hoje, né, principalmente nesse momento que nós estamos passando, eles têm três características em comum, né? A maioria não tem tempo, muitos estão adoecendo porque já não estão perdidos, não sabem para onde caminhar, e agora sim, muito não tem dinheiro. Então, você precisa ter resultado, mas não tem dinheiro para conseguir essa divulgação com uma alta performance ou para que você tenha mais resultados a tempo de pagar as contas em dias. E não tem milagre. Eu brinco bastante que assim, não tem atalho. Não dá para você falar assim, eu vou fazer agora uma divulgação e amanhã as minhas contas vão estar pagas. Não é bem por aí. A coisa na internet, ela funciona em escala e ela precisa começar. Os maiores erros que os pequenos empreendedores têm é que eles têm pouco dinheiro, aí num mês ele pega e vai e fala assim, eu tenho 100 reais, então esses 100 reais nesse mês eu vou colocar no Facebook. E aí ele viu que no Facebook não deu tanto o resultado quanto esperava, então ele vai lá e pega mais 100 reais e coloca no Instagram. E ele deixa o Facebook de lado. E aí ele viu que não deu tanto resultado como ele esperava também. Aí ele vai lá e pega 100 reais e vai anunciar no Guia Taubaté, por exemplo. E aí ele espera também mais um tempo e fala assim, cara, eu também não tive resultado. E aí que está o erro. Não é pontual. Não é você pegar o seu dinheiro, o seu investimento e você colocar a priori em um, depois passa mais um tempo em outro, passa mais um tempo em outro. Não, é muito melhor. Se você tem aí 300 reais para divulgar no mês todo, é você reservar. Olha, eu vou fazer o produto do Guia Taubaté, o mais em conta é R$ 35,70. Então eu vou colocar R$ 35,70 no Guia Taubaté. Eu vou colocar mais 100 reais no Instagram, vou colocar mais 200 reais no Facebook. Ou melhor, 200 não, mais 150 no Facebook. E aí sim, quando você começa a entender que você precisa colocar vários pontos, é mil vezes melhor você colocar valores menores em vários lugares do que você pegar um dinheiro só e colocar dentro de uma mídia. E eu vou explicar um pouquinho mais por que isso é importante. Então, assim, é melhor você já reservar um valor fixo por mês, que seja baixo, que você não tem muito. Se você tem 100 reais para investir por mês, mas que seja 100 reais distribuído, e não 100 reais em um ponto só. E aí, e essa divulgação deve se perdurar sempre. Né? Acontece muito de cliente falar para mim assim, Alex, eu anunciei 10 dias no Facebook e não tive resultado nenhum. Eu falei, cara, 10 dias não é nada. Pode sim, em alguns casos, gerar resultado dentro desse período de 10 dias. Mas os grandes players do mercado, né, os grandes divulgadores, eles fazem divulgação o ano todo. Então, assim, reserva esse orçamento para que você possa usar sempre. Sempre. Então, se você tem 100 reais, então reserva 100 reais todos os meses, não corta a sua divulgação, porque isso impacta a sua reputação, seu posicionamento e você deixa de ter resultado com isso. Tá bem? Então, devagar e sempre. E aí, como eu falei, não é da noite para o dia. Você precisa consolidar. Então, você escala. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouquinho e assim vai crescendo. Legal? Agora, uma das coisas que eu vejo também as pessoas errarem é com relação a quando vai fazer a divulgação. Né? A maioria das pessoas, eu vou abrir aqui, a maioria das pessoas, elas vão lá no Facebook e aí tem um botãozinho impulsionar. Então ela vem por aqui. Se você faz isso, você impulsiona por esse botão, a primeira recomendação para você é para de fazer isso. Aqui, o Facebook vai tirar todo o seu dinheiro e o resultado vai ser muito baixo. Você não vai potencializar o seu resultado. Por quê? Porque o objetivo de campanha, quando você faz o anúncio por aqui, ele é ou envolvimento ou ele é alcance, número de pessoas. E aí, você não consegue ter um controle, porque toda vez que você faz esse impulsionar, ele divulga para um público novo.
Então você não tem uma audiência. Se a gente entende que as pessoas que compram, elas compram porque confiam naquele lugar, toda vez que você faz o impulsionar ali diretamente, o Facebook vai entregar para pessoas aleatórias. Não são pessoas que te conhecem. Então ela não tem confiança em você. Então a chance de você ter resultado é muito baixo. Então o que você precisa entender, deixa eu voltar aqui para o slide, que você precisa entender, e o que você precisa entender é que você precisa criar uma audiência. Essa audiência, ou seja, você marcar e começar a identificar quem são as pessoas que estão ou te seguindo, ou interagindo com você, ou como é que posso falar? Consumindo o seu material. Quando você começa a identificar quem são essas pessoas de forma recorrente, ela vai consumindo o seu conteúdo, você tem como fazer uma campanha diretamente para ela. Então fica muito mais fácil e potencializa os nossos resultados. Eu vou falar um pouquinho sobre como que você pode criar essa audiência. Legal? E aí você vai ver que dentro dos próximos passos, aí dos próximos slides, eu vou falar bastante sobre guia de empresas e sobre o Divulga Mais Clientes Pro, que são os produtos que a gente tem do Guia Taubaté e da Spotify, tá bom? Então vamos lá, tráfego. Quando a gente vai falar de tráfego, o que é tráfego, Alex? Tráfego são pessoas, né? As pessoas que estão no semáforo são tráfegos, as pessoas que estão no shopping é tráfego, as pessoas que estão acessando a sua rede social é tráfego, seu Facebook, seu Instagram, é tráfego. Então, assim, são onde estão as pessoas. Existem duas formas de você atingir as pessoas, que a gente chama de tráfego pago e tráfego orgânico. Agora, muita gente confunde tráfego orgânico como tráfego gratuito. Nenhum tráfego efetivamente, não sei se eu posso falar isso, mas nenhum tráfego efetivamente é gratuito. Quando você faz o seu site e você faz lá várias páginas, faz o seu blog e o Google indexa, né, ele cadastra no buscador para que quando as pessoas buscarem lá na busca, né, ir na busca e encontrar o seu site, essa busca foi feita de forma gratuita, de forma orgânica, o ser humano foi lá e fez a busca. Acontece que você investiu, né? Você comprou o seu site, você investiu hora, às vezes você fez até numa plataforma de site gratuito, mas você investiu tempo. Então não existe tráfego efetivamente gratuito, né? Você tem que fazer algo para, né? E o tráfego pago são aqueles anúncios que você paga no Facebook, você paga no Instagram, no LinkedIn. Então você paga para algo, para algum conteúdo seu aparecer para as pessoas que estão naquela determinada mídia. E aí, existem canais de tráfego. Né? Então, por exemplo, o Spotify é um canal de tráfego, o Guia Taubaté é um canal de tráfego, Facebook, o Google, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, todos são canais de tráfego. E tem vários outros, né? São todos canais de tráfego. Saber aproveitar esse tráfego é que é o segredo. Quando você tem dinheiro, é fácil. Você investe o dinheiro nos anúncios, então você investe o dinheiro no anúncio do Facebook, do Google, do Instagram, do LinkedIn, do YouTube, do Guia e de todos e outras mídias. Mas quando você não tem tanto dinheiro assim, você precisa aproveitar todas as fontes de tráfego para criar uma base de audiência, para que você pare de divulgar para públicos aleatórios e passe a divulgar para a sua audiência. Este é o grande segredo. E aí, qual canal eu devo escolher, Alex? Aonde o seu público está. Então, se o seu público hoje o Instagram é muito forte, né? Eu acredito que nos próximos anos aí, o Instagram já está ultrapassando o Facebook e vai ficar até mais relevante com relação ao Facebook. Mas aonde seu público está? Se você vende só para a empresa, possivelmente o LinkedIn seja a sua rede social mais importante. Agora, se você vende para delivery, talvez o Facebook seja a sua rede social mais importante, ou o Instagram. Então, assim, aonde o seu público está, é onde você deve investir mais com relação a tráfego. Legal? Então, sobre tráfego, deu para entender? Legal, vamos seguir. Aí, um outro ponto é a sua reputação e autoridade. A primeira coisa que eu falo para você é: likes não pagam conta. O que eu mais escuto são as pessoas que de repente estão parando de anunciar no Facebook ou estão parando de anunciar no Guia Taubaté, por exemplo, é que eles falam assim: eu vou
estou procurando uma pessoa para cuidar das minhas redes sociais. E aí o que eles não entendem é que as pessoas que vão trabalhar com rede social, se elas não entenderem sobre tráfego, se elas não entenderem sobre audiência, elas vão fazer campanhas, que eu brinco que é campanha de ego, que vão fazer posts bonitos, vão fazer posts diariamente, e vai aumentar o seu número de likes, mas o seu número de venda continuará abaixo ou até pior. Você vai pegar aquele dinheiro que você poderia estar anunciando em ferramentas que poderiam trazer mais clientes, mas você está cuidando de uma falsa esperança de resultado, porque like não paga a conta. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui a página da Abink, que a Abink é a nossa escola de negócio, onde a gente ministra um treinamento de mentalidade empresarial. A nossa página, para você ter ideia, tem 800 seguidores. E eu não me preocupo com isso aqui. Tem 802 curtidas. E eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque quando eu vou formar as minhas turmas, as turmas de treinamento, para você ter uma ideia, a gente fatura entre 30 e 35 mil com cada turma. Quando eu vou formar as turmas, eu utilizo um tráfego pela minha audiência. Então eu já tenho uma audiência onde eu vou fazer as minhas campanhas para esta audiência. E não porque as pessoas que curtiram, para você ter ideia, eu acredito que das 802 curtidas, 10 deve ter sido aluno da Mink. O resto foi tudo para a audiência. Ou seja, o que é audiência? São os nossos artigos, são os nossos anúncios no Guia Taubaté e na Spotify. Essas audiências, nós marcamos ela com o pixel, que eu vou falar para você já já. Depois que a gente marca ela, a gente faz o anúncio diretamente para ela, ela se relaciona com a gente e a gente faz o fechamento da matrícula. Então, like não paga conta. Então, se você está procurando uma pessoa para cuidar da sua rede social apenas para ego, então entenda que é só branding, é só, de repente, fortalecer o seu nome, mas não necessariamente você vai ter resultado. E quando a gente é menor, né, quando a gente é uma empresa pequena, a gente não tem muito tempo para esperar para ficar fazendo branding, a gente precisa de resultado, a gente precisa de venda. Então, a gente precisa entender que precisa utilizar as mídias sociais de uma forma mais assertiva com relação ao resultado. E aí, para a gente aumentar a nossa reputação e autoridade, uma das coisas que a gente precisa entender, deixa eu voltar aqui para o slide, é que quanto mais links você tiver no Google, melhor. Vou mostrar aqui novamente mais um exemplo. Quando eu venho aqui no Google, eu vou buscar aqui escola de negócios. Então você faça esse teste, busca pelo seu serviço principal, pelo seu produto principal, o que aparece quando você busca. Eu vou colocar escola de negócios em Taubaté, eu estou em Taubaté, vou colocar em Taubaté. E aí, ó, quando eu coloco escola de negócios em Taubaté, aparece o meu anúncio no guia, em primeiro lugar. Depois aparece mais anúncio do guia. Depois aparece, aqui tem mais alguma coisa da Bink, escola de negócio, não. Então, quando eu coloco escolas de negócio em Taubaté, aparece 2 links relacionados ao meu negócio. Agora, como é que eu sei como é que está a minha reputação de links na internet, né? Isso é uma forma bem simples de ver, tá? É mais complexo, isso é um trabalho de SEO, né, que a gente utiliza dentro da nossa ferramenta para a gente poder ter um bom posicionamento. Mas simples, de uma forma simples, você pode simplesmente digitar o nome da sua empresa. Então, vou colocar aqui a Bink Escola de Negócio e você vai ver que eu vou dar uma olhadinha. Ó, tem um link, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei se na segunda página tem mais. 8, 9, 10. São 10 links nas 2 primeiras páginas que eu tenho relacionado à Bink. Então, quanto mais links você tiver falando do seu negócio, melhor. Porque isso a longo prazo gera um tráfego orgânico. E quando você tem o pixel do Facebook ou a tag de Google AdWords incluída dentro do seu conteúdo, você consegue criar essa audiência, você consegue marcar essas pessoas para você poder fazer o anúncio para elas que já consumiram algum conteúdo seu. Então, quanto mais link você tiver, melhor. E o maior erro é você faz exatamente o contrário. Muita gente faz o contrário. Você vai lá e anuncia numa mídia, e aí você, em curto prazo, que é difícil, você ter um resultado que você possa perceber, o Google indexa e aí você cancela a sua divulgação. Quando você cancela a sua divulgação, a empresa vai cancelar
o seu link e o Google retira. Então você fica assim, entra alguns links, sai link, entra alguns links, sai link. É 1000 vezes melhor você investir pouco, mas manter todos os seus anúncios, aguentar aí, manter todos os seus anúncios no máximo de mídias possíveis e manter eles a longo prazo, para que você tenha aí um range de links, né, uma quantidade de links grande, porque cada vez mais links que você tiver vai ajudar você melhor na sua reputação lá no Google, tá? Outro ponto, deixa eu voltar aqui no slide. E aí, para você ser autoridade, né? Você vai ver que no mundo de marketing digital, fala-se muito sobre autoridade. Quando você fala autoridade, não vai ser autoridade, uma celebridade a nível Brasil. Não, você vai ser uma autoridade para a sua audiência. Vai ver eu falando muito sobre audiência. Então, você constrói uma audiência, você precisa se tornar autoridade para esta audiência. E como que você se torna autoridade para essa audiência? Com conteúdo de valor. Quando você cria conteúdo, você cria um artigo, por exemplo, se você trabalha na área de saúde, vamos chutar um psicólogo, e você cria um artigo falando sobre uma determinada dor, né, uma enfermidade que um paciente tem com relação à depressão, com relação à ansiedade, e você faz esse artigo, e é justamente o tipo de trabalho onde você atua, as pessoas que têm essa deficiência, elas vão se identificar com esse conteúdo e a partir daquele momento em que você tem um ponto que você identifica que aquela pessoa acessou seu conteúdo, você começou a criar uma audiência. E quando com essa audiência, você faz a divulgação do seu serviço, do seu produto para a audiência, para aquela pessoa já te conhece, ela já consumiu um conteúdo seu. Então fica muito, muito, muito mais fácil você conseguir converter ela em cliente do que ficar divulgando para público aleatório. Legal? E aí, isso impacta resultado, que é o próximo ponto aqui que a gente vai discutir. Muitas pessoas, quando me procuram, falam assim, Alex, não tenho resultado, o que eu faço? A primeira pergunta que eu faço é, quanto tempo você está anunciando? Aí a pessoa fala assim, faz 10 dias. Eu falei, é pouco tempo. Né? Para você ter ideia, para você ter um diagnóstico das suas campanhas pagas do Facebook, eu recomendo no mínimo 14 dias de divulgação. Porque com 14 dias a gente consegue olhar as métricas e ver o que pode ser melhorado na sua divulgação do Facebook. Não dá para você fazer assim, vou fazer um impulsionamento por 2 dias. Cara, é muito... de todas as experiências que eu tive, assim, toda vez que eu faço impulsionamento de curto prazo, o meu lead, né, o meu possível cliente, além de sair muito caro, a minha conversão fica muito baixa. Então, quando você não tem resultado, a primeira coisa é quanto é o tempo que você está divulgando? Qual é o tamanho, né, em dias que você está fazendo a sua divulgação? Por isso que é importante, quando você anuncia num guia de empresas, você permanecer por 1 ano. Né? Antigamente eu oferecia o Guia Taubaté e Spot Valley em planos trimestrais e semestrais, e eu cortei. Agora é plano só anual, porque durante 1 ano, o mercado ele tem uma sazonalidade. Então, quando você pega o tráfego, deixa eu voltar. Quando você pega o tráfego orgânico, o orgânico ele depende de sazonalidade, é um público passivo. Então você anuncia, por exemplo, no Guia Taubaté, no Spot Valley, você anuncia e deixa lá. Passa um mês, você me liga e fala assim, Alex, eu vou cancelar porque eu não tive resultado. Mas qual foi o momento que você anunciou? Você imagina o seguinte, uma escola de educação infantil, e ela anuncia num guia de empresas, e ela não vai fazer anúncio pago, ela vai só anunciar num guia de empresas, para poder aparecer no Google, para aparecer nos buscadores e até para o tráfego do próprio portal. Você imagina que a escola de educação infantil, ela anuncia em setembro. Em setembro, eu acredito, né, pelo pouco que eu conheço sobre o mercado de educação, mas eu acredito que em setembro os pais não estão buscando escola. Eles vão buscar ali por meio de novembro e dezembro. Então, possivelmente, esta empresa, em setembro, outubro e novembro, não vai ter um resultado tão grandioso, um grande resultado que vai fazer a diferença. Diferente se ele tivesse anunciado ali em novembro. Daí deu tempo do Google indexar, ele já aparece em dezembro, em janeiro, que é quando as pessoas vão buscar. Então eu já tive clientes que anunciaram no Guia Taubaté e na semana seguinte, no dia seguinte já teve resultado. Mas por quê? Porque era o momento em que as pessoas estavam buscando aquele produto
ou aquele serviço. Por isso a divulgação deve ser um ano, porque durante um ano, em algum momento, pelo tráfego orgânico, aquele cliente ele vai te encontrar. Agora, se você quer resultado rápido, aí não tem jeito. Aí é tráfego pago. Aí você tem mais controle, é mais ativo, você controla o que vai aparecer para as pessoas. E aí sim, para você ter mais resultado, né, ter resultado mais rápido, você vai precisar investir mais. Legal? Então nós vimos sobre tráfego, sobre reputação e autoridade, e a gente viu sobre resultado, como é que a gente potencializa esses resultados. E agora eu vou explicar como é que você vai... A primeira coisa que você vai fazer desse vídeo, se você sair, desligou esse vídeo, você já ir lá fazer essa configuração, já vai ser uma grande sacada, vai gerar um grande resultado nas suas próximas campanhas de divulgação de anúncio pago, que é o pixel do Facebook. Muita gente se confunde com o pixel apenas como um recurso para medir resultado. E é muito pelo contrário, ele é para medir resultado, mas a métrica é o último passo. O maior objetivo do pixel do Facebook é para você marcar as pessoas que consumiram o seu conteúdo, para que você possa gerar a sua base de audiência para você fazer um anúncio. Então, eu vou entrar aqui na minha conta do Facebook, isso é uma conta teste, e olha só, quando a gente vem aqui, você abre aqui o menu de gerenciador de anúncio. Se você não sabe o que é o gerenciador de anúncio, você pode entrar aqui no facebook.com/blueprint. No Blueprint você vai ver, é uma área, são cursos gratuitos do Facebook que vai ensinar você a utilizar todas as ferramentas do gerenciador de anúncios. Como você cria anúncio, como que você pode impulsionar, como você instala o seu pixel, como que você cria público personalizado e uma série de outras coisas, tá bom? Então, se você não conhece isso aqui que eu estou falando, lá no Blueprint você vai ter cursos para te ensinar. Mas aqui, quando você vem no menu e você vem em todas as ferramentas, tem pixel. Então eu vou clicar aqui em pixel. Já tem alguns pixels criados, mas o que você vai precisar fazer é criar o seu pixel e pegar esta identificação que está aqui, pixel do Facebook, tem um número, você vai copiar esse número e lá no seu anúncio do Guia Taubaté ou da Spot Vale, aqui é o painel de controle, tá? Quando você anuncia no Guia Taubaté ou na Spot Vale, você tem acesso a um painel como esse. Quando você vem aqui em anúncios, editar, lá embaixo você tem pixel e tag, e aí aqui, ID do pixel do Facebook, você cola ele aqui e salva. Se você já anuncia no Guia Taubaté e na Spot Vale, saiu desse vídeo, faça isso agora. Porque todo o tráfego orgânico, todas as pessoas que a gente faz visitar o seu anúncio, elas estarão marcadas no seu pixel. E aí quando você, depois de um tempo, você deixa isso durante um tempo, o pixel você deixa eterno, mas depois de um tempo, você quando for lá, você vai fazer isso aqui, você vai lá, todas as ferramentas, e você vai vir em públicos. Você vem em públicos. Quando vier em público, você vai criar um público personalizado, tráfego do site, e aí você vai escolher o seu pixel, vai aparecer aqui para você o seu pixel para você configurar, e aí você vai começar a colocar os links dos lugares em que você instalou o pixel. Então você colocou o pixel no anúncio do guia da Spot, você vai, pega o seu anúncio, esse aqui é o anúncio, ó, essa aqui é a página do anúncio que você tem no guia e na Spot, então você vai copiar esse link, você vem e cola aqui. Então as pessoas que visitaram, e aqui você pode colocar, inclusive, as pessoas dos últimos 180 dias, que eu até recomendo você colocar 180 dias. Então, o que mais? Você pode também, se você instala o pixel no seu site, então, digamos que você tem um site, então vou colocar aqui, abink.com.br. Aí, eu também instalei no meu blog, então eu vou colocar blog.abink.com.br em todos os lugares. Com isso, o Facebook vai começar a marcar todas as pessoas que visitaram todos esses conteúdos,
Eu vou salvar aqui, ó, como teste. Eu criei esse meu público teste, e aí, quando eu for criar o meu anúncio, eu tenho aqui, ó, gerenciador de anúncio. Novamente, se você não sabe fazer o anúncio pelo gerenciador de anúncio, vai lá nos cursos, no Blueprint, no curso do Facebook, que tem informação rica lá para você aprender. Mas você clica aqui, criar um anúncio, e aí, ao invés de você trabalhar com consideração, que é tráfego, envolvimento, tudo mais, você vai vir em conversão. Porque você vai colocar aqui em conversão o seu anúncio, e aqui, ao invés de você vir aqui embaixo, no seu público, e escolher o seu público, a idade, né, a sua região, que é Taubaté, você pode até segmentar lá aqui embaixo fazendo isso. Vou colocar Taubaté, todo mundo de Taubaté, vou pegar de 20 a... colocar até 50 anos, vai colocar aqui 17, legal? Mas é aqui, ó, no público personalizado, que você vai selecionar o seu público teste. Então, quando você vai fazer a sua divulgação, você não faz ela aberta, aleatória, para todo mundo, porque as pessoas não te conhecem, é mais difícil as pessoas comprarem de você. Agora, quando você marca ela com o Pix, são pessoas que já consumiram algum conteúdo seu, e você faz a divulgação para este público, e depois você segmenta, aí você vai começar a ver, você pode anunciar R$5 por dia, que você vai começar a ter um resultado 1000 vezes diferente do que você jogar R$50 lá com um público aleatório. Ok? Então, deixa eu voltar aqui no meu slide para a gente continuar. E aí, então, terminando o vídeo, missão para você, já configura o seu pixel no anúncio lá, tá bom? E agora eu vou falar para você que você não anuncia no Guia Taubaté, na Spot Valley, eu vou trazer uma oportunidade. Antes eu queria falar para você que eu tenho o hábito de classificar, né, os empreendedores, e eu brinco bastante na Abinq, no meu curso de resultado. Existem 3 tipos de empreendedor: o chorão, o paladino e o magnânimo. Então, o que é o chorão? O chorão é aquele cara que reclama de tudo, que fica perdido o tempo todo, não sabe, fala, Alex, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, e acha tudo caro. Você fala para ele assim, cara, o anúncio do Guia Taubaté custa R$1 por dia. Ele fala, nossa, é muito caro. Eu falei, cara, sabe quanto custa um clique no Google? Um clique normalmente fica entre R$1 e R$2, dependendo da campanha. Quando a campanha é muito boa, 50 centavos. Quando a campanha é normal, você vai pagar R$1,50 ou mais até. Então eu falei assim, cara, você tem 3.000 visualizações e cliques no mês e R$1 para você, cara. Então esse cara não tem muito o que fazer. Esse cara ele acaba tombando, ele acaba sofrendo demais, porque ele não consegue enxergar a oportunidade. Já o paladino é aquele cara que luta diariamente, né? Aquele cara que acorda e vai para a lida todo dia. E aí ele busca se encontrar no mercado, né? Ele ainda não se encontrou, tem dificuldade, é um empreendedor que ele acorda, ele sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ele não sabe ainda o que, mas ele vai. Então ele vai lutar todos os dias. E ele até pode passar por dificuldade financeira. Não sei se você passa por dificuldade financeira, mas você pode até passar por dificuldade financeira, mas não desiste. Você segue. Você tenta uma coisa aqui, tenta uma coisa lá. Então esse é o que eu chamo são os paladinos. E o magnânimo, que é aquele cara acima da média, é o cara alto astral, que pensa sempre em entregar valor para os clientes. E aí talvez uma dica ou uma recomendação, uma sugestão procure entregar o maior valor que você tem para os seus clientes. Quando você faz o seu melhor, o resultado vem exponencial. Toda vez que você entrega mais do que o combinado, você começa a entender que o resultado, o retorno, ele vem em potencial. Entrega valor e você vai ver os resultados acontecerem. E aí, o magnânimo, ele está sempre criando oportunidade, ele não fica esperando, ele não cruza o braço e fala assim, cara, eu vou esperar os resultados chegarem. Não, ele é o cara que vai tentando, vai testando e ele cria esse ambiente de oportunidade.